Olá, muito bem, aqui Rodrigo Teixeira e mais uma vez estamos juntos no treinamento Recrutamento e Seleção de Pessoas. Nós iremos trabalhar com você em mais um módulo deste treinamento que com certeza irá te aperfeiçoar, irá de repente proporcionar para você técnicas novas para selecionar o candidato ideal para a sua vaga. Então aqui no processo de recrutamento e seleção, parte 1. Desta vez nós iremos trabalhar com você dentro do meu computador, isso mesmo, eu vou abrir para você os arquivos, eu vou abrir para você todo o procedimento de trabalho, meus slides, enfim, aquilo que nós temos preparado e desenvolvido em várias empresas que nós atendemos aqui na ST Consultoria. E a partir de agora eu quero trabalhar com você, então, a etapa do processo, porque nos módulos anteriores nós trabalhamos sobre os desafios enfrentados pelo setor, nós trabalhamos sobre o papel do gestor de pessoas, mas agora eu quero falar com você sobre divulgação de vagas, sobre triagem de currículos, sobre entrevistas, dinâmica de grupo, sobre a contratação e até mesmo dicas para o momento da demissão. Talvez você é um líder, talvez você é gestor, talvez você é o proprietário, talvez você é um psicólogo, uma psicóloga que está com a gente aqui no treinamento para aperfeiçoar. E é muito bom, não é? Aqui na ST Consultoria nós realizamos também treinamentos presenciais e temos um de liderança que existe desde 2013 e neste treinamento contínuo que temos presencial, nós temos a assessoria de uma psicóloga. E quando o psicólogo ele tem conhecimento da parte de RH, complementa o trabalho dele de psicólogo se ele for trabalhar nesta área, o que é muito importante. Por isso, lá no final eu quero falar com você também sobre o processo de recrutamento e seleção envolvendo o psicólogo, que são os testes que podem ser aplicados. Mas sabe o que é importante aqui no treinamento? Olha, organize o processo antes de iniciar as entrevistas. Isso mesmo, você tem uma vaga, o setor te avisou que a partir de agora você poderá contratar alguém, ou até mesmo o seu gerente, ou até mesmo você, talvez você seja o proprietário. Enfim, organize. Bom, para que dia que eu tenho que contratar? Qual é o dia ideal para essa pessoa iniciar a sua função? Tá, tudo bem, eu tenho 30 dias. Bom, esquematiza a partir daí, então, todo o processo de recrutamento e seleção. Nós sabemos que a maioria dos gestores, dos proprietários, enfim, a maioria dos departamentos exercem tudo isso de maneira muito rápida, ou seja, não há um planejamento. E por que pessoas são contratadas e não ficam nas empresas? Claro, tem a ver com recrutamento e seleção. Outro dia eu fui chamado para ir uma empresa e esta empresa então me pediu para que eu fizesse um diagnóstico para ver qual treinamento se encaixaria junto à sua equipe. E então a coordenadora foi me passando todos os detalhes, todos os pontos que ela gostaria que a gente treinasse, que a gente trabalhasse lá na equipe. E durante todo aquele momento, onde ela passou para a gente as doenças, que nós chamamos em RH de doenças comportamentais, as doenças que a equipe dela tinha, e eu percebi que poderia ser um problema lá no recrutamento. E perguntei para ela como é feito o filtro, porque tudo bem, eu vou treinar a sua equipe, eu trabalho com treinamentos, e nós vamos fazer com que a sua equipe cresça, desenvolva a partir do momento que a equipe tiver perfil para isso e quiser também ser trabalhado. Eu tenho um programa e nós iremos implantar esse programa. Mas me preocupei lá na fonte, lá no recrutamento e seleção, porque se hoje ela não tem uma equipe estruturada, vamos dizer entre aspas que a culpa é de quem recrutou, porque talvez não recrutou pensando no cargo, talvez fez em cima da hora, talvez não se planejou e colocou qualquer pessoa para trabalhar. Rodrigo, olha, a mão de obra está muito pequena, o número de mão de obra disponível está muito pequena, está até escassa. Não é por isso que você vai contratar qualquer pessoa. Você precisa, se contratar alguém que não preencheu 100% os requisitos da vaga, você sabe que ele precisa ser treinado, desenvolvido, ele não poderá caminhar sozinho por causa do nível em que ele se encontra. Então são recomendações que eu vou te passar aqui durante o treinamento. Olha, conscientize os gestores quanto a fazer tudo em cima da hora. É claro que há grande chance de dar
errado. Se você toma uma decisão em cima da hora, há grande chance do resultado não ficar da forma que a empresa, que o setor, que até mesmo o cliente espera. O que é recrutamento, então? É encontrar e atrair candidatos para as vagas abertas na organização. Isso aqui é recrutar, encontrar e atrair. Talvez você consiga encontrar até dentro da empresa, seria o recrutamento interno, eu vou falar daqui a pouco para você. Mas talvez você vai precisar de ir fora da sua empresa, encontrar e atrair candidatos para a sua empresa. Você já reparou que chegam os currículos, nós chamamos de entrega voluntária. A todo instante chegam por e-mail, chegam porque a pessoa leva até a sua empresa, bom, talvez o nome da sua empresa, talvez a estrutura, os anos de mercado, a tradição, não é, da sua empresa, faz com que o próprio nome atraia candidatos sem você divulgar vagas. E isso é ótimo. Por quê? Porque quando você tiver uma vaga em aberto, você vai recorrer ao seu banco de dados. Você tem organizado esse banco de dados? Ele está só no papel? Ele está numa pasta arquivada no computador? É de fácil acesso? Deixe ele sempre de uma maneira que você possa encontrar perfis interessantes para as suas vagas. Existem empresas que têm software, cadastra, sim, isso é muito prático, mas se você não tiver, arquive de maneira organizada esses currículos que chegam. Então, recrutar é isso. Bom, mas você divulgou a vaga, tá? Os detalhes sobre como divulgar, cuidados com as leis da CLT, tudo isso eu vou colocar para você um pouco mais à frente aqui no treinamento. Você divulgou a vaga, atraiu, chegaram 50 currículos, mas você só tem 5 vagas. Então você precisa fazer o quê? Você precisa fazer a seleção. Você precisa selecionar agora, selecionar os candidatos atraídos. É isso mesmo. Selecionar os candidatos atraídos, ou seja, qual candidato está mais próximo da vaga em aberto. É isso aí. Se você, na sua empresa, tiver o que nós chamamos de manual de cargos, é um manual de cargos e funções, um manual que tem o organograma, tem a missão da empresa, a visão, os princípios, tem cada cargo, o pré-requisito, as tarefas todas descritas, como nós já colocamos no módulo anterior sobre a importância de descrever cargos, vai ficar muito fácil ou mais fácil selecionar, porque você tem as informações ali no manual, principalmente se ele estiver atualizado, não é? Se ele tiver 3, 4, 5 anos, eu sugiro que você atualize, que você contrate uma consultoria, que você ative lá o departamento de RH, nós podemos fazer isso para você também. Então você vai selecionar com base no cargo e aí você então vai chegar naquele número que você precisa. Mas se eram 50 currículos, agora você selecionou, mas ainda ficaram 10 pessoas na sua seleção, eu sugiro que você faça a dinâmica de grupo, não é? Porque você fez divulgação de vaga, você fez triagem de currículo, você fez entrevista, você está selecionando agora. E a dinâmica de grupo, eu vou falar para você um pouco à frente sobre como realizar e qual o propósito, também para selecionar. E claro que você poderá fazer testes psicológicos, pesquisas a referência, tudo isso para chegar ao candidato ideal. Leva-se tempo. Rodrigo, mas para mim é muito difícil trabalhar com tempo. E aí eu quero falar com você sobre gestão do tempo. Não agora, neste treinamento, mas você poderá adquirir o treinamento Atitudes de um Profissional de Sucesso no nosso EAD. E aí eu quero falar com você sobre gestão do tempo, como administrar melhor o seu tempo. Então vamos lá, vamos dar sequência. Olha, gerir gente eficazmente é saber definir as necessidades de pessoal, saber atrair, contratar, reter, motivar, avaliar desempenho, desenvolver, remunerar, reconhecer empenho, diferente de desempenho, e até saber demitir. É reconhecer que gente é o motor, é o propulsor que move as empresas. Você acompanhou aí no slide? Então, diferente de desempenho, é você reconhecer o empenho de cada colaborador. Mas nesse treinamento eu quero trabalhar com você essa primeira parte, olha, saber atrair, contratar,
não é? Então, recrutamento e seleção. Mas não para por aí. Saber atrair e contratar é um passo. Mas eu, como consultor, não gostaria que você ficasse contratando todo dia, a menos que a empresa esteja em crescimento constantemente e precise de novos colaboradores sempre. Mas eu gostaria de trabalhar com você também em uma outra oportunidade, o reter, o motivar, avaliar desempenho, desenvolver. Então, esse trabalho, que é a sequência, você encontra aqui no nosso EAD, no treinamento chamado Liderança Estratégica. Você encontra no Atitude de um Profissional de Sucesso e outros treinamentos mais. Mas também a consultoria está disponível para receber até mesmo uma proposta e a gente pode realizar um orçamento para você. Seja para criar um manual, seja para criar avaliações de desempenho, seja para treinar os líderes presencial. Também nós temos treinamento de liderança no formato presencial, em company e personalizado aí para a sua empresa. Então, reconhecer que gente é um motor. Sem negócios, sem pessoas, sem negócios, e aí nós precisamos de treinar, nós precisamos de realizar algo diferente com esses colaboradores. Veja aqui neste slide, olha, você tem a atração, que é o assunto principal aqui de recrutamento e seleção. Você atraiu, depois você seleciona, e aqui tem uma parte fundamental que é a integração. Ou seja, você contratou, precisa que alguém integre esse colaborador novo à empresa. E isso nem sempre acontece. Às vezes, assim que é contratado, já começa a trabalhar, já passa para ele a função, mas esquece da integração. E essa integração, ela pode ser feita com um treinamento chamado ambientação. Então, neste treinamento de ambientação, é que você vai treinar o colaborador para a empresa, não é? Ou seja, ele precisa saber qual é a missão da empresa, a visão, os princípios. Se a sua empresa não tiver tudo isso muito claro, missão, princípios, visão, nós podemos te auxiliar para que você possa criar tudo isso. Mas ele precisa saber qual é o organograma, quais os cargos, quais as filiais, qual é o histórico da empresa, para no finalzinho ele conhecer sobre o seu setor e a sua função. Este treinamento de ambientação é fundamental, ele ajuda a reter os colaboradores. Então, se você quiser, nós podemos desenvolver também, baseado no histórico da sua empresa, o treinamento de ambientação e até mesmo colocá-lo no EAD. Toda vez que você tiver um colaborador novo, não é? Ele não precisa contratar lá o consultor, nem você precisa parar para treiná-lo. Você aciona o treinamento pelo EAD e ele então vai poder se integrar com a empresa através de um treinamento virtual personalizado. E depois segue as outras etapas, o desenvolvimento. A avaliação é muito importante porque ela serve como base para a tomada de decisão, ou seja, a partir da avaliação você tomará decisões que irão manter, reter, com políticas de cargo, por exemplo. Ele está apto para uma progressão, uma promoção. Ele não foi bem, ou seja, está claro que ele não se adaptou à empresa e hoje a empresa também não faz parte dos planos dele, então é demissão, ou seja, ladeado por remuneração e motivação. Tudo isso está ligado com desenvolvimento de pessoas dentro da sua empresa, dentro do seu setor. Então eu estou dando para você todo um aparato, estou falando para você de maneira global, mas eu quero lembrá-lo que nós vamos ficar aqui no atração e seleção de pessoas. E aí tem uma pergunta para você refletir, olha, está faltando talentos no mercado ou nós é que estamos mal preparados e não conseguimos identificá-los? Isso mesmo, talvez talentos tenham. Por que eu afirmo isso? Olha, a mão de obra hoje pode ser que ela não esteja no nível de qualificação que a empresa e o cargo exige, mas nós temos mão de obra no mercado. Vai depender da cultura da empresa, vai depender da função, vai depender, do que está lá nos princípios, na visão da sua empresa, porque de repente você consegue se identificar ou conseguiria, mas não está preparado e hoje está iniciando um processo de preparação. Identificar perfil, não é? E aí você vai fazer esse trabalho a partir de agora. Identifique talentos. Talvez hoje ele não pode
executar com perfeição ali a tarefa, as funções do cargo, mas tem potencial. E quem vai treiná-lo? A sua empresa vai treiná-lo, vai prepará-lo e no futuro ele poderá ser um dos melhores profissionais. Então lembra que nós falamos sobre o chá, conhecimento, habilidade e atitude. Você como gestor, você como líder, você está se preparando a cada instante para trabalhar de maneira estratégica, para identificar perfis, identificar talentos. Você tem buscado ter conhecimento, habilidade e atitude? Então pense nisso, para que juntos possamos buscar essas pessoas, porque pessoas corretas nos cargos corretos, claro que produz muito melhor. E aí tome como exemplo um cargo na sua empresa que apresenta maior índice de rotatividade. Gostaria que você colocasse aí no seu material, no seu computador, enfim, onde você estiver fazendo as anotações do treinamento. Qual é o cargo? Talvez você não sabe, faça essa pesquisa lá na empresa. Olha, qual o cargo que hoje mais tem o índice de rotatividade é maior? Qual é o cargo que não para ninguém? Enfim, anote sua principal atividade. Qual é a principal atividade deste cargo, que hoje o índice de rotatividade dele é grande? Qual é o pré-requisito técnico para ele? As pessoas para ocupar este cargo precisam ter formação em que nível? Formação técnica. Mas qual é o comportamento ideal? Se a sua empresa tiver um manual, consulte o manual de cargos, já tem tudo isso lá pronto. Se não tiver, você vai precisar de pesquisar um pouco, mas com certeza também vai conseguir essas respostas. Considere este cargo para o processo de recrutamento e seleção a seguir. Então, tudo que nós formos trabalhar a partir de agora será com base nesse cargo como exemplo, Como exemplo, nós iremos trabalhar este cargo, tudo bem? Então, enquanto eu vou dar um tempo para você pesquisar, para você colocar tudo isso aí, nós vamos seguir no outro vídeo, na próxima aula. Enquanto isso, você prepare este material para a gente, essas respostas. Gostaria que você digitasse para a gente no fórum, Se você quiser não colocar o cargo real da sua empresa, quiser colocar um outro cargo, enfim, não tem problema, mas ele vai ser o exemplo aqui para continuarmos o treinamento, ok? Então eu te aguardo daqui a pouco na próxima aula aqui no treinamento de recrutamento e seleção de pessoas. Até lá!